Bem-vindos a mais uma aula! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula de número 72, na qual teremos o seguinte objeto de conhecimento. Colocando aí para vocês recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. Como detalhamento, teremos a leitura expressiva, fluente, o estudo e oralização de textos literários diversos, recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos, semântica, com a questão da denotação e da conotação, e, por fim, figuras de linguagem, ok? Então, vamos começar mais uma aula do nosso módulo. Então, pessoal do nono ano, vamos então conversar sobre textos literários de gêneros diversos e, nesse processo, nós vamos observar como essa linguagem é construída, como as figuras de linguagem operam para a construção do sentido do texto. Porque nós já vimos em outras aulas figuras de linguagem diversas, né? Estudamos como cada uma se dá, como cada uma acontece, mas agora nós vamos enfatizar essa ocorrência dessas figuras de linguagem acontecendo no texto literário para auxiliar esse processo de uma construção de uma linguagem, que é o que nós chamamos de linguagem denotativa, ou seja, a denotação. Essa linguagem que é aquela que não é a do cotidiano, aquela usual, né? É aquela linguagem artística que busca novos sentidos para as palavras e expressões. Essa linguagem que nós chamamos de denotação se opõe conotação se opõe justamente à denotação. A denotação é sim a linguagem do dia a dia, do cotidiano, aqui a gente costuma associar ao dicionário e assim por diante. Portanto, nesta aula vamos trazer muitos textos que exploram a conotação, as figuras de linguagem para construir os seus sentidos. E como eu disse no início desta aula, nós vamos trabalhar com gêneros literários, textos literários diversos, tá? Vamos começar com um que nós já conhecemos um pouquinho aqui durante o nosso módulo, os sonetos. Isso mesmo, vamos retomar os sonetos. E aí, como o nono ano já está íntimo do soneto, já sabe o que é, não é? Mas a gente vai reforçar nossa cartela no ar. Vamos lá? Olhem só. Então, gente, os sonetos são poemas de 14 versos, né? Lembrando lá, cada verso é uma linha, os sonetos são poemas de 14 versos. E, normalmente, em geral, a forma mais conhecida, né, esses versos, eles são apresentados, são organizados em 2 quartetos e 2 tercetos. É a forma que mais aparece para nós. Mas também existe a forma em que os versos estão organizados em 3 quartetos e um dístico, né? Que seriam aí 3 estrofes de 4 versos, mais uma estrofe de 2 versos. Mas o que é importante saber é essa quantidade de 14 versos, que é comum aos sonetos, né? E o soneto é considerado uma dessas formas fixas, ou seja, é uma forma muito utilizada para a composição de poemas, tá? Existem outras, como por exemplo a ode, mas aqui no nono ano vamos expressar e vamos explorar, na verdade, esse uso do soneto, tá? Como forma fixa. E é extremamente utilizado dentro desse campo artístico e literário, que é o que nós queremos buscar aqui com vocês nesta aula, tá bom? Além dessa informação retomada sobre o soneto, vamos então reforçar aqui o aspecto, olhem só, de que uma das características da literatura é a utilização de uma linguagem artística. O que isso quer dizer, professora? É aquilo que eu já fiz uma pincelada no início da aula. É aquela linguagem que é diferente daquela que nós usamos normalmente no nosso dia a dia, tá? No nosso cotidiano, que é a tal da denotação, tá? Denotação não, conotação. Estou aqui falando de denotação, gente, mas é conotação. É a conotação que acontece nesse contexto, tá? Dessa situação da linguagem literária, da linguagem artística, tá? E uma das formas de compor os textos
que apresentem essa linguagem literária é pelo uso das figuras de linguagem, que podem ser as de palavras, as de pensamento, as de construção, as de som, enfim, nós já conhecemos várias delas, correto? Então, assim sendo, é possível observar a utilização dessas figuras de linguagem nos sonetos, justamente para gerar para nós a conotação, essa linguagem artística e literária, ok? Então, a partir deste momento desta aula, nós vamos então apresentar textos literários para vocês e vamos observar como essas figuras de linguagem aparecem e vão ajudar nessa criação dessa linguagem artística, ok? Vamos começar então pelo soneto de fidelidade, que também já foi visto em outro momento durante o nosso módulo e agora reaparece para nós, para que nós possamos fazer um exame mais aprofundado do seu conteúdo, ok? Então vamos rever o soneto da fidelidade, ou melhor, de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, gente, a partir deste soneto, no qual nós tivemos aí uma forma e uma expressão de um sentimento amoroso diferente do que aquilo que normalmente se costuma observar, Ele expressa, este eu lírico deste poema expressa um sentimento amoroso que vai ser muito grande, vai ser infinito, porém, durante o tempo enquanto durar. Então, notem que ele coloca e vislumbra a possibilidade de que o amor entre duas pessoas pode sim ter o seu início, a sua fase mais bela e chegar ao fim. E durante esse período em que durar o amor, ele vai ser um sentimento muito grande, vai ser um sentimento pleno. É isso o que ele quer expressar ao longo deste soneto. Como nós vimos, é um soneto porque tem 14 versos, nesse caso aí, da forma mais comum que aparece para nós na literatura de língua portuguesa, 2 quartetos e 2 tercetos. E aí, então, vamos observar as figuras de linguagem acontecendo. Por exemplo, a gente começa enfatizando para vocês logo aqui na primeira estrofe essa figura de construção, que é a que nós chamamos de polissíndeto. O polissíndeto se caracteriza pela repetição, aí enfática de uma conjunção. Por isso, polissíndeto, porque a conjunção também é chamada de síndeto, tá? E que conjunção seria essa? Ora, a conjunção i, E com tal zelo, e sempre, e tanto. Essa conjunção tem um efeito de sentido de adição, Então, por que será que ele repete tanto essa conjunção? Obviamente tem a ver com a métrica, Lembra aí que os sonetos têm essa questão da quantidade de sílabas poéticas, então para ele garantir a métrica dos versos que ele está escrevendo, mas também, já que o sentido é aditivo, ora, ele quer mostrar toda a dedicação dele para esta pessoa que ele ama. Então, são as ações que ele irá executar para demonstrar essa dedicação. Então, quando ele diz, serei atento antes, ou seja, antes de mais tudo, vai ser atento. E, além de ser atento, com tal zelo, sempre, tanto, ou seja, vai ser sempre atento, vai ser sempre zeloso, sempre, e antes de qualquer coisa. Então, essa adição, essa repetição enfática dessa conjunção e busca justamente demonstrar as ações que ele irá tomar para demonstrar o tanto que ele será atento e zeloso na sua dedicação ao seu sentimento, à pessoa de seu amor, ok? Então, além do polissíndeto, temos outras figuras de linguagem aparecendo neste soneto? Com certeza. Vamos lá, então? Olhem só.
Agora nós temos o pleonasmo. E certamente vocês já ouviram falar de pleonasmo vicioso em outras séries aqui de língua portuguesa, com certeza. O pleonasmo vicioso é aquele que deve ser evitado, porque é uma repetição desnecessária. Então, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. Porém, existe o pleonasmo que é literário, em que a repetição está mais no campo das ideias e está para enfatizar aquela ideia, ok? Então, por exemplo, quando ele diz "e rir meu riso e derramar meu pranto", no caso de rir, rir meu riso. Aí há a repetição desta ideia de rir, né? Você vai rir sempre o seu riso. Porém, por que será que ele utilizou essa construção? Justamente para demonstrar a ênfase em relação ao sentimento dele, algo que o faz tanto feliz, mas em alguma situação pode ser que o faça derramar pranto, chorar, correto? Então, neste processo desse sentimento, como ele vai ser muito dedicado e muito atento, ele vai viver as emoções todas em plenitude. Então, se é para sorrir, ele vai rir esse sorriso da melhor forma possível. E quando for para chorar, ele vai se permitir chorar, se permitir ser triste e depois seguir amando essa pessoa. Então vejam que nada é aleatório. As figuras de linguagem vão aparecendo justamente para enfatizar esses sentidos e ajudar a construir a compreensão do todo deste soneto. Seguindo adiante, nós temos ainda uma outra figura de linguagem lá ao final da segunda estrofe, do segundo quarteto, quando ele diz "ao seu pesar ou seu contentamento". Temos aí a aproximação de dois termos contrários nesse contexto, né? O pesar e o contentamento. O pesar é justamente quando se tem ali algum tipo de prejuízo em alguma situação. E o contentamento é quando você está contentado, está contente em relação a alguma coisa, né? Então, nesse contexto, pesar e contentamento são opostos um ao outro, são palavras de sentidos opostos, não é? Então, sentidos opostos aproximados de maneira lógica, nós temos então uma antítese, né? Então, percebam aí o que ele quer dizer, ele quer construir, né? Que vai rir o riso e derramar o pranto ao seu pesar ou seu contentamento, ou seja, então ele vai viver as emoções de maneira intensa e dedicada justamente quando acontecer o momento de prejuízo, de pesar, ou quando acontecerem os momentos de alegria, de contentamento, ok? E aí, seguindo com a leitura da análise deste nosso soneto, vamos avançar para a próxima tela, olhem só o que nós temos aí, né? E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Vamos lá, avançando? Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então nós temos aqui neste trecho, nesse nosso último terceto aí deste nosso soneto, posto que é chama. Ora, quem que é chama aqui nesse soneto? É o amor, né? Então, quando eu digo que o amor é chama, eu estou construindo uma metáfora, eu estou aproximando o sentimento amoroso da chama, né, do fogo. E aí eu estou justamente equiparando e fazendo essa comparação que é a comparação implícita, porque eu não estou dizendo o amor é como chama, porque aí seria uma comparação. Eu digo que o amor é chama. Então, eis aí a metáfora, justamente para expressar, de acordo com esse eu lírico, qual é a intensidade desse sentimento amoroso. E aí, temos ainda uma outra figura de linguagem, olhem só, o paradoxo. Isso mesmo, o paradoxo encerra, então, este soneto, no qual ele diz, mas que seja infinito enquanto dure. Ora, ele está dizendo aí que este amor vai ser infinito, ou seja, não terá fim enquanto durar. Ora, mas se ele não vai ter fim, ele vai durar até um ponto e ele vai finalizar, ele vai acabar, é justamente para demonstrar para ele, para este eu lírico, a contradição do sentimento amoroso, que para ele, sim, é possível que o amor acabe. Porém, enquanto ele durar, ele vai ser o maior dos sentimentos, vai ser infinito. Como ele aproxima essas duas ideias?
de maneira ilógica, né? Ser infinito e durar até um determinado momento, nessa situação, são opostos e é ilógico. Por ser essa contradição, essa contrariedade ilógica, então é um paradoxo. Então notem que todas essas figuras de linguagem estão aí dentro deste soneto trabalhando justamente para quê? Para ajudar a construir a compreensão a respeito desse sentimento amoroso nesse soneto que se chama soneto de fidelidade. E aí, de fato, se chega aí a uma expressão de uma linguagem que não é a comum do cotidiano. É a linguagem, portanto, conotativa, correto? Que é a linguagem artística, que é a linguagem na qual se busca novas formas ou formas diferenciadas de expressar as ideias que se quer trazer em forma de texto literário. Certo? E aí, avançando então na nossa cartela, nós vamos então observar aí, né, a nossa conclusão a respeito da leitura detalhada deste primeiro soneto, né? O texto emprega elementos próprios da composição poética, utilizando linguagem literária. E é um poema com a presença de poesia, né? Inclusive, neste nosso módulo também já podemos fazer a diferenciação entre estes dois conceitos, correto? Entre poema e poesia. E aí é importante sempre enfatizar quais são os elementos próprios da composição poética, justamente a linguagem literária, a linguagem conotativa que nós conseguimos atingir quando utilizamos essas figuras de linguagem que eu acabei de explicitar para vocês, ok? Então, vamos parar apenas nesse soneto? Não, vamos adiante. Agora, nós vamos fazer a leitura de um outro soneto. E esse soneto é bem inusitado, porque se o primeiro falava sobre o sentimento amoroso, e o sentimento amoroso em geral aparece em textos literários, agora esse soneto traz um objeto inusitado. Você não imagina que ele será utilizado como fonte de inspiração para um soneto. Olhem só, soneto de isqueiro. Vamos lá? Se, na pedra, acordo estrelas com um golpe do polegar, a chama, só para vê-las, já se levanta a bailar. Tão indiferente a noite, bruma, chuva, escuridão, ainda que o vento açoite, guardo-a na concha da mão. E a cada vez que riscar, para que enxergue ou para que fume, ou que me aqueça do frio, como um gnomo do ar, baila a pétala de lume bem na ponta do pavio. Então, pessoal, para este soneto, agora vamos observar e vamos ler com atenção, porque é um soneto composto a partir de um objeto que nós temos aí no nosso cotidiano. Na cozinha de casa é possível encontrar o isqueiro, correto? E aí, que figuras de linguagem foram utilizadas na composição deste segundo soneto? Então, olhem só, logo no começo dos primeiros versos, nós temos aí: se na pedra acordo estrelas com um golpe de polegar, a chama, só para vê-las, já se levanta a bailar. Então, nos dois primeiros versos, observem aí o exagero. Conseguir acordar estrelas com um golpe de polegar. Gente, que golpe de polegar que é tão poderoso que consegue acordar estrelas. Claro que as estrelas a qual ele se refere são as estrelinhas ali da faísca do isqueiro. Mas percebam que ele busca demonstrar esse exagero, não é? Acordar estrelas com um único golpe de polegar. Eis, portanto, aí uma hipérbole. E além disso, ainda nesse primeiro verso, nós temos a personificação. Ora, personificação, professora, sim, a atribuição, né, de ações próprias dos seres humanos e sentimentos próprios dos seres humanos a elementos que não são humanos. No caso aí, a chama, só para vê-las, já se levanta a bailar. Ora, a chama em questão é justamente ali o fogo que se acende no isqueiro quando você ativa, correto? E aí ele diz, se levanta a bailar. Ora, o ato de bailar, né, é algo que conscientemente é feito pelos seres humanos, não é? O fogo não baila, não dança, correto? Porém, na visão
do autor, deste eu lírico, o fogo do isqueiro, a chama deste isqueiro, se levanta assim e fica ali bailando, porque de fato, se você olhar para o isqueiro aceso, aquela chama, aquele fogo está ali com algum tipo de movimento, como se estivesse bailando, dançando, ok? Seguindo com a leitura do nosso poema, vamos lá então. Avançando, além disso, nós temos aí a metáfora, exatamente. Quando eu falei, né, as estrelas a qual ele se refere são as estrelas do fogo, né, do isqueiro. E isso é uma metáfora, é uma construção metafórica, né? Chamar a faísca de estrelas, que são as estrelas acordadas por ele com um único golpe de polegar, né? Então ele chama de estrelas de maneira metafórica, ok? Seguindo adiante, temos ainda lá ao final da segunda estrofe, né, do segundo quarteto, ele diz assim: tão indiferente à noite, bruma, chuva, escuridão, ainda que o vento açoite, guardo-a na concha da mão. Ora, a concha é esse, né, ser que habita nas águas, né, crustáceo, que tem aí várias formas, vários tipos de conchas. Algumas têm pérolas dentro, outras têm pequenos animais moluscos que podem servir para a alimentação. Mas nota que ele utiliza o termo concha para se referir à mão, justamente por essa propriedade que nós temos de conseguir fechar a nossa mão e fazer essa proteção como se fosse uma concha. E eis aí, então, que ele constrói essa catacrese, né? Porque a mão não forma uma concha, a mão não é uma concha, mas ele atribui essa forma concha à mão. Eis aí a catacrese. E aí, mais adiante, ainda na leitura deste nosso soneto aqui, do isqueiro, ele diz: e a cada vez que riscar, para que enxergue, ou para que fume, ou que me aqueça do frio, né? Então, note aí, de novo, o polissíndeto, de novo a repetição da conjunção. Qual é a conjunção da vez? O que. Para que enxergue, ou para que fume, ou que me aqueça do frio. Então, nota que a conjunção que aí é repetida e também a conjunção ou uma coisa ou outra, né? Ou para que fume, ou para que me aqueça do frio. Note, então, que ele utiliza essa construção aí, essa figura de construção, justamente para demonstrar as ações com as quais utilizamos o isqueiro, né? Você risca o isqueiro para enxergar no escuro, ou quem fuma, né, utiliza para fumar, ou ainda para se aquecer do frio quando é necessário acender, por exemplo, uma fogueira, correto? E aí, ao final, ali na nossa última estrofe, nós temos aí: como um gnomo do ar, baila a pétala de lume, bem na ponta do pavio, né? Então, de novo, a pétala de lume. O que é essa pétala de lume? Ora, de novo, é a chama do isqueiro, que ele olha para aquela chama e enxerga uma pétala de flor, né? Parece uma pétala de flor. Só que ele diz, é uma pétala de lume, pétala de luz, ok? E aí, então, é uma metáfora, porque ele associa esse elemento, que é a chama do isqueiro, a um objeto, né? Aí a um outro elemento, que é uma pétala de uma flor, só que em formato de luz, pétala de lume. Eis aí a metáfora. E aí, ainda nessa última estrofe, nós temos o quê? Uma comparação, né? Como um gnomo do ar baila a pétala do lume. Ora, ele diz então que essa chama aqui se parece metaforicamente com uma pétala de luz, baila, dança novamente, né? Dança no ar, como um gnomo, né? O gnomo do ar. Eis aí a palavrinha de comparação. Como, correto? Então, ao finalizar novamente toda essa nossa interpretação e análise das figuras de linguagem, nós então chegamos à nossa conclusão novamente sobre o segundo texto, que também é um soneto. Vamos lá, então? A cartela diz o seguinte: o texto emprega elementos próprios, novamente, da composição poética, que são as figuras de linguagem, utilizando, portanto, a linguagem literária, que está rica de conotação. Novamente, estamos diante de um poema com a presença de poesia, né? Que nos faz refletir e analisar e observar e ficarmos encantados com uma linguagem
diferente, artística, certo? Até agora, mostrei para vocês sonetos e essas figuras de linguagem aparecendo apenas dentro deles. E aí vai a questão. Vamos lá então à nossa questão. Apenas sonetos utilizam figuras de linguagem, professora? Não, aviso a vocês que não. Outros gêneros textuais e literários podem sim fazer uso das figuras de linguagem, apresentando assim uma linguagem criativa e com grande poder expressivo. E um exemplo disso é o gênero conto, né? O conto, pode avançar? É um gênero narrativo que se caracteriza por ser breve. Então, é uma história breve, que apresenta poucos personagens, espaço reduzido e, em geral, apenas um conflito gerador da história. E no conto é possível também termos a presença de figuras de linguagem. E para isso agora vou apresentar para vocês um conto que se chama A Poda e que foi escrito por Astrid Cabral, uma escritora amazonense, ok? Então, vocês vão acompanhar este conto e no retorno a gente vê figuras de linguagem acontecendo nele. Vamos lá? A Poda. Seu sátiro era cabeleireiro de mangueiras. Cresciam elas copadas numa incontida busca de alturas e céus. Queriam as nuvens baixas para cachecol e se propunham todos os dias a merendar chuvas. Abraçadas efusivamente, os galhos serviam de vigas para a abóbada solene com arremedos de igreja. Atrás dela, o céu retalhava-se em tacos azuis e a chuva descia preguiçosa e vaga. Entretanto, a casa escurecia. Ramos intrometidos enfiaram-se pelas frestas das janelas ou roçavam os parapeitos com insistência. Instalava-se a ameaça de lagartas e cobras zanzando dentro de casa. Que seu sátiro viesse sem demora no primeiro dia claro, restituía a claridade ao reduto de sombras. Nas prateleiras úmidas, os livros se encapavam de mofo. Carunchavam os lençóis nas gavetas. Sol! Pediam todos. Seu sátiro era homem pacífico com fama de bom. Em tais dias, porém, se transtornava. De camiseta, os músculos dos braços túrgidos e fibrosos como toros de lenha, brandia o facão furioso. Mansos, os galhos se submetem. As curicas, encarapitadas nos pícaros do verde assembleia, gritam protestos estridentes. Seu sátiro está surdo. Nem o lamento da madeira sob o facão, nem o zunzum dos besouros bisbilhotando escuta. Pensa no serviço, no dinheiro que vai ganhar. Desce, descansa, pergunta se está bom, se compete cortar mais e em que lugar. A tardinha se vai para voltar no dia seguinte, quando arrastará o mato morto até o igarapé. Anoitecendo, um passarinho esvoaça tonto a procurar em galhos nus seu ninho. Circunda a mangueira pelada em voos minuciosos como a indagar de sua identidade. Ofusca-se com o encarnado aceso do pôr do sol inundando tudo. Nos outros dias, quando se recolhe, há apenas fiapos de luz recortando a penumbra, um aconchego de esconderijo que não encontra mais. Então, foi despejado? Culpa de não terem eles, passarinhos, forjado suas leis de inquilinato à semelhança dos homens. Agora, onde achar seu ninho no monturo? No dia seguinte, o sol chega mais cedo, entrando sem cerimônia caso adentro e esbanjando luz. As paredes da vizinhança delineiam-se vivas por trás das mangueiras podadas. O casario tem o brilho e a geometria dos postais de folhinha. Seu sátiro volta. Vai afogar a folhagem do alto da primeira ponte. Embaixo correm as águas entre barrancos, onde vingam cuieiras prenhas e se incrustam as cacimbas. Descem canoas abarrotadas de mangas, de cachos de banana por madurar. Seu sátiro joga o lixo limpo, reacendendo a seiva, invocando polpas doces e sumarentas. A galhada flutua, efêmera ilha de verdura. As mangueiras ambiciosas alcançam seu sonho de céu no espelho do rio. Então, neste conto, nós podemos observar
algo bastante interessante. Vamos avançar a cartela, por favor. No Conta Poda, de Astrid Cabral, observamos um grande processo de personificação, né? Nós vemos aí os pássaros, a própria mangueira, sendo personificados, ou seja, atitudes e sentimentos humanos são atribuídos a elementos que não são humanos, né? Então, elementos da natureza sendo a eles atribuídos ações e sentimentos próprios dos seres humanos, correto? Aliás, isso é comum, né? Este conto, a poda, dessa escritora amazonense Astrid Cabral, se caracteriza justamente porque se tem em vários contos esse processo de personificação. É muito interessante a leitura. O livro se chama Alameda, né? E para finalizar esta aula, então, vamos a um comentário a respeito deste livro e de como essa escritora fez isso com seus personagens. Vamos lá, então? Cabral construiu seus personagens utilizando elementos naturais diversos, promovendo um desconcerto em seu público leitor. O emprego desse tipo de personagem denota um trabalho de reordenação e recriação, modificando o paradigma do olhar narrativo, estruturando o elemento natural a partir de um processo de aproximação e distanciamento do ser humano. Então, ao mesmo tempo em que ela atribui esses processos que são próprios dos seres humanos a elementos não humanos, ela nos faz refletir sobre essas ações que nós podemos ter, justamente porque quando coloca essas ações e esses sentimentos em outros elementos que não são nossos, que não são os seres humanos, é como se nós pudéssemos, então, nos distanciar e refletir sobre ele. É muito interessante, e notem que ela fez tudo isso utilizando a figura de linguagem da personificação, ok? Então, assim encerramos essa aula, mostrando para vocês as figuras de linguagem operando, acontecendo, e assim vamos agora encerrando por aqui.